Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre você, sobre a sua casa, você que já entrou aí, os que estão por entrar. Que a graça de Deus possa ser mais uma vez derramada sobre as nossas vidas. Aliás, nós estamos imersos nela, mas que Deus possa, através da sua graça agora, ministrar o meu e seu coração e possa também nos levar a ministrar no altar do Senhor, diante dele, todo culto de adoração e louvor. Amém? Aí mesmo onde você está, querido, pegue a sua Bíblia. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia para o nosso início de culto, no livro de Hebreus, capítulo de número 4. Nós vamos ler um texto e sermos ministrados pela palavra de Deus. Que bom que você está presente aí, que bom que nós podemos, mesmo distantes, hoje tem boas notícias. Daqui a pouco nos recados nós temos boas notícias a respeito aí dos próximos passos que iremos dar enquanto igreja. Amém? Abra aí a sua Bíblia, Hebreus capítulo de número 4. Eu quero ler com você a partir do versículo de número 14, rapidamente. 3 versículos eu quero ler com você, 14, 15 e 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aleluia, querido. Nós temos o Senhor Jesus enquanto sumo sacerdote. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse aspecto sacerdotal de Jesus e também de outros aspectos bíblicos. Mas o fato é que o texto aqui escrito possivelmente por Paulo nos leva à compreensão que através de Jesus nós temos acesso ao trono do Senhor. Nós podemos nos achegar à presença do Deus vivo, do Deus que fez todos os céus e terra, do Deus misericordioso que alcançou a minha e a sua vida. Nós podemos tocá-lo nessa noite. Nós podemos ter o seu Espírito se movendo no nosso interior e através disso derramar diante dele a adoração devida a ele. O salmista vai dizer que nós devemos tributar ao Senhor força e honra. Deus é digno do nosso tributo. E o que é tributo? Aquilo que é dever, levando para o contexto de nós enquanto cidadãos, seriam os nossos impostos. Aquilo que é dever nosso à autoridade, no caso, enquanto cidadão, ao governo. Tributar, pagar. E a ideia de tributo, quando o salmista escreve isso, é aquilo que nós devemos prestar a Deus, porque é devido a Ele. Tributar a Deus, oferecer a Deus adoração. Querida, aí no seu lugar, aí na sua casa, junto da sua família, eu e o Luiz aqui, junto à igreja, nós ainda somos o corpo de Cristo, a noiva, e no mesmo Espírito, nós podemos entrar no Santíssimo Lugar, entrar na presença dEle, sentir a sua presença, ouvir a tua voz, ter o coração transformado e tocado diante do trono da graça. Por isso eu quero te convidar nesse início de culto a invocar a presença de Deus. Há uma diferença. Muitos declaram, o texto bíblico de que onde as pessoas estivessem reunidas, 2 ou mais, o Senhor estaria ali presente. E de fato é assim. Muitos falam que Deus está em todo lugar, porque Deus é onipresente. E também de fato é assim. Mas, querido, há uma diferença enorme entre a presença de Deus se fazer e a manifestação da presença dele. Há uma diferença entre nós termos a consciência de que Deus é onipresente, ou que eu e o Luiz aqui reunindo em nome dele, ou eu e você mesmo distante, mas nos reunimos em espírito, na mesma direção, na mesma intenção. Há uma diferença entre Jesus estar presente e Jesus se manifestar. Quando Jesus se manifesta, nós ouvimos a sua voz com os seus
com as suas diretrizes, com a sua vontade. Quando Jesus se manifesta, há milagre, há cura. Quando Jesus se manifesta, nós podemos tocar as suas vestes e ele se volta para nós, a exemplo daquela mulher que passava aí 12 anos de hemorragia. Quando nós temos a presença de Deus manifesta no nosso meio, milagres, sinais, o ambiente muda, o cenário muda. Você já viveu isso, eu já vivi, e nós podemos viver hoje. Quantos cultos nós estávamos diante do Senhor e parece que de repente a atmosfera muda, o ambiente físico muda, o nosso coração muda, e aí nós entendemos, Ele está aqui, a sua presença se manifestou, e nós podemos viver isso hoje. Por isso eu quero te convidar, a exemplo do que a palavra está nos autorizando, a entrar na presença desse Deus. Vamos juntos, vamos orar. Clame a presença do Senhor aí na sua casa. Clame a presença do Senhor aí no seu lar. Senhor, nós queremos nos apresentar diante de Ti, oh Deus, e declarar as Tuas grandezas, declarar que Tu és o nosso Deus, declarar que Tu és o nosso Senhor, declarar que Tu és tudo que temos, o melhor que temos, de tudo aquilo que o Senhor já nos deu. O melhor é a Tua presença, é o Teu poder, é o acesso ao trono da graça. O Teu sangue perdoou os nossos pecados, o Teu sangue nos redimiu de toda e qualquer condenação. O Teu sangue tem nos transformado, a Tua morte na cruz tem sido instrumento para transformar as nossas histórias, mas o Teu sangue também é acesso, livre acesso à presença do Deus Altíssimo, à presença do Pai, Criador dos céus e da terra. E nessa hora, Senhor, eu quero orar para que o Teu Espírito se mova neste ambiente onde estou, mas também no ambiente onde os meus irmãos estão orando agora, Senhor. Nós oramos para que a graça, para que o poder, para que a presença do Senhor se manifeste no nosso meio, se manifeste aos nossos corações, abra os nossos ouvidos e nos faça ser uma terra fértil, para que a boa semente do Senhor possa cair no nosso coração e dar o devido fruto. Senhor, dai-nos graça nessa hora. Nós queremos entrar na Tua presença. Glorifique o nome do Senhor aí onde você está, querido. Atrai a presença dEle. Nós queremos mais, mais, mais. Nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais. Mais do que os arrepios que a Tua presença possa gerar. Nós queremos sim o toque na nossa alma, onde as nossas emoções afloram. Mas nós queremos ir mais profundo. Nós queremos um toque no nosso espírito nessa noite. Vamos, ore comigo, clame comigo. Clame até Deus invadir o seu lar. Clame até a presença dEle tocar os seus filhos. Clame até Ele tocar o seu coração. Clame até Ele curar as suas feridas. Clame até Ele abrir a porta que lhe é necessário. Clame até que Ele venha. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Queremos muito mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais da Tua graça, da Tua glória, do Teu poder, da Tua Shekinah. Nós queremos Te tocar nessa noite. Nós queremos que do Senhor possa fluir virtude sobre nós. Nós queremos ter as nossas feridas, as nossas hemorragias estancadas. Nós não queremos ser mais o mesmo de ontem. Nós não nos contentamos, apesar do muito que o Senhor já fez e nos transformou. Nós sabemos que há mais, muito mais, muito mais. Tenha um tempo de sentir e de discernir a presença de Deus aí onde você está. Feche os seus olhos.
Tente concentrar-se na presença dele nessa hora. Mesmo que às vezes aí esteja algo acontecendo a mais, pare tudo, pare tudo. Deus tem nos ensinado a valorizar a sua presença nesses dias. Santo é, Senhor. Esta casa é sua, a nossa casa é sua. Tu tornas tudo tão glorioso. O Senhor transforma tudo em glória. Tudo que o Senhor toca manifesta a glória, a criação. O mundo estava em caos e foi o Senhor se mover, o teu Espírito se mover sobre a face das águas e trazer ordem, e a terra se tornou uma obra de arte feita pelas suas mãos. Nós éramos pó dessa terra, e o Senhor, ao colocar a sua mão, nos fez imagem e semelhança e soprou nas nossas narinas o teu doce Espírito. E apesar de falharmos, pecarmos e cairmos em Adão, e agora toda a humanidade caída sofre a desconfiguração do propósito ideal do Senhor, mas Jesus veio e novamente o que é terra se torna imagem e semelhança através da morte do seu Filho e da sua ressurreição. Nós temos acesso à tua presença. O teu Espírito novamente foi soprado dentro de nós, e o caos se torna em ordem, e a terra se torna alma vivente novamente. Vivifica-nos, Espírito, nessa noite. Oh, Jesus. Você pode sentir a presença dele onde você está. Clame, clame. Se você não está sentindo, clame a ele. A Bíblia fala que Deus daria o Espírito a todo aquele que pedisse. Peça mais. Às vezes você já o tem, sim, porque você é um cristão, você já é um filho, você já está selado, ele está aí dentro de você. Mas como eu te disse, a diferença da presença e a manifestação da presença. Chame ele a se manifestar no seu interior, chame ele a se mover no seu cenário de vida, no seu ambiente, agora na sua casa. Deixe o Espírito que habita em você se manifestar nessa noite. Comece a liberar os dons, restaurar e curar, Espírito Santo em nós. Oh, se você ora em línguas, querido, comece a orar. Exerça o dom que Deus liberou sobre você e no seu lar. Sinta a presença. Sinta a presença dele. Ele está no meio de nós. Nós te adoramos, Jesus. Nós exaltamos, e a tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores do teu povo. Nós começamos a te louvar, a te adorar nessa hora mesmo distantes. Palavras saem dos lábios dos teus servos, palavras que reconhecem ser o Senhor, o nosso Deus. Nós te louvamos e por isso pedimos: vem caminhar, vem pairar no meio do teu povo, vem tocar as nossas vidas, doce Espírito. Oh Senhor da glória, Deus poderoso e soberano, vem sobre nós nessa noite. Tira todo ceticismo e religiosidade do nosso meio. Tira toda falta de fé. Agimos como se o Senhor estivesse engessado ou preso ao madeiro, mas o Senhor está vivo.
Essa casa é sua, Senhor. Espírito da profecia, se manifeste no nosso meio. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus, que você precisa. Que você precisa de Deus nessa noite. Tudo que nós precisamos é você. É você. Tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Faz entender chuva forte é você. Tua face quer me parar, mais perto do monte, mais perto da face. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender sobre você. Então me tira. Eu ia cantar uma outra canção, mas nós vamos cantar essa canção que nós cantamos nessa semana passada. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Dizer que tu és o Senhor.
para dizer que tu és o Rei. Vamos reconhecer o senhorio do Senhor, mesmo quando os montes se abalam, mesmo quando as nações se abalam, o reino de Deus é inabalável. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade sobre nós. Teu reino jamais terá fim. Tudo vai passar, a terra irá passar, mas a tua palavra há de se cumprir. Sim, vamos juntos, igreja. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei. Vai haver um dia onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que tu és o Senhor. Vamos juntos, vamos juntos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Vamos de novo. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Enquanto você adora o Senhor e reconhece o seu senhorio, Deus está trabalhando ao nosso favor, reconhecendo que Ele é o Senhor, para dizer que tu és o Rei. Tu és Senhor sobre a nossa casa, dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Vamos juntos, igreja, vamos juntos. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Querido, eu vou dar os próximos segundos para que você possa cumprir o que essa canção está dizendo. Reconhecer o senhorio de Deus e o adorar, porque a sua igreja é quem o adora. Adore onde você está, declare a Ele o que o seu coração nessa noite quer dizer, o que o seu coração quer reconhecer a respeito dEle.
Abra sua boca, encha a tua casa de adoração, encha a tua casa de louvores a Deus. Oh, o nosso Deus não está restritos aos templos feitos por mão de homens. Ele está no meio de vós, e o seu reino já está no nosso meio. Paz, justiça e alegria. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade vem de ti. Tu és Deus de equidade, de valores que não são violáveis. Teu reino é inabalável, a tua misericórdia nos alcança. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Não há outro como tu, não há outro como tu. Não há Deus como o nosso Deus, não há amor maior que o teu. Não há nada melhor que a tua presença, Senhor. Nossa vida só pode vir de ti. Presença, querido, qual é o ambiente que você passou? Qual é o cenário que você viveu nessa semana? Qual é a dificuldade que você enfrentou? Qual é o gigante que você lutou? Traga a sua memória agora. Qual foi a circunstância que nessa semana tirou a sua paz? Quando Deus se manifesta, tudo pode mudar. Vamos clamar o Espírito de Deus na nossa casa nessa hora. Vamos juntos invocar a presença dEle. E Ele vai mudar o cenário do nosso lado. Não nada igual, não nada melhor, a que se compara, esperança viva. Com a presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha disso. Não tenha pressa, gaste esse tempo com o Senhor.
tua presença. Santo Espírito, tu és bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Esse é o desejo da minha alma, do meu espírito nessa noite. É que o Senhor venha e toque-nos. Santo Espírito, bem-vindo aqui. Vem inundar, vem encher os nossos corações. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, nós te invocamos, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito. Desejado na minha alma, desejado das nações. Tu és o desejado da noiva do Cordeiro. Tu és aquele que adorna a igreja no Senhor. Santo, Santo, nós declaramos: Santo, Tu és, Santo, Tu és, Santo. Provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser da vergonha disso. Tua presença. Querido, se você está provando algo nessa noite, nesse culto, se a presença de Deus está entrando na sua casa, se você sente o seu coração e a sua vida arder, se você sente que está tendo uma experiência com o Senhor, eu queria te motivar após o culto a partilhar essa experiência que você está tendo aí na sua casa, lá pelo nosso grupo de WhatsApp, seja por áudio, seja escrito. Mas partilhe se você está sentindo Deus, se Deus está falando algo com você, se Deus está quebrantando o seu coração, se Deus te deu alguma resposta, se Deus falou com você. Escreva ou grave um áudio, testemunhe isso junto à igreja. Eu te amo tanto e não há palavras para descrever o meu amor. Gênesis 14. Abraão, após um tempo de guerra e de conquista, encontra um sacerdote denominado sacerdote do Altíssimo, com o nome de Melquisedeque.
um sacerdote com o nome de Melquisedeque. O nome Melquisedeque é Rei de Justiça e Rei de Paz. E ali nós vemos um patriarca entregar ao sacerdote Melquisedeque o dízimo de todo o despojo, o dízimo de toda a conquista dele. Se você quiser ler, está em Gênesis capítulo de número 14. Se você quer um rei de paz e de justiça sobre você, cumpra toda a justiça estabelecida por Deus. Se você quer ser justo diante do Senhor, cumpra o que Ele estabeleceu como justiça. Seja fiel no seu dízimo, e você verá o governo do Rei de Justiça e do Rei de Paz. Nos dias de tempestades e crises como a economia está, os que são fiéis estarão debaixo do governo de Melquisedeque. Eu não sei se você sabe, mas Melquisedeque é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Simboliza Jesus como sumo sacerdote, sem nenhuma linhagem, o Rei de Paz, Melquisedeque. Se nos dias de calamidade você quer ter paz, cumpra toda a justiça diante de Deus e seja fiel em tudo que Ele estabeleceu. Paz e justiça alcançam as nossas vidas quando nós nos submetemos à lei de Deus, aos princípios de Deus, e honramos o Deus que nós servimos como Rei. Por isso a palavra de Deus vai dizer que nós devemos trazer a casa do tesouro. Você sabe muito bem, quem tinha a casa do tesouro, se você chegasse diante de um rei no Antigo Testamento, ele era detentor de um lugar onde ele guardava todas as suas riquezas. Ali era a casa do tesouro. Um rei tem a sua casa do tesouro. E a Bíblia vai dizer que nós devemos trazer os nossos dízimos e ofertas à casa do Senhor, à casa do tesouro. Eu oro para que seja estabelecido sobre nós o governo de paz e de justiça do nosso Melquisedeque Jesus, e que nós possamos ser fiéis. Eu quero orar consagrando todo dízimo e oferta que serão entregues na casa do Senhor nessa semana. Senhor, nós queremos apresentar diante do Senhor todo dízimo e oferta, alçados como fidelidade, como justiça diante do Senhor. E oramos para que não nos falte nada, que o Senhor possa liberar a Tua provisão sobre nós, não pela nossa fidelidade, mas porque Tu és fiel e justo. Nós consagramos todo dízimo e oferta. E oramos para que essa sementeira possa crescer na casa do Senhor em abundância, para que tenhamos semente para semear, e para que também na nossa casa não nos falte nada, tenhamos a sementeira farta para também semear. Em nome de Jesus nós oramos. Aleluia, glória a Deus. Queridos, boas notícias. Pode se assentar se você estava em pé. Sinta-se em casa. Pode se assentar, se sentir em casa. Eu falei sobre as boas notícias. Tem alguns recados. Nós enviaremos amanhã, nós pegaremos o restante. Faltam alguns irmãos para a gente pegar do recurso que será enviado, que será gasto aqui para aquisição de máscara, confecção de máscaras, e que será enviado para a missão Tapeporã, uma missão metodista junto aos índios Kaiowá, Terena e Guarani, na aldeia Bororó, ali próximo de Dourados.
Então essa semana nós vamos enviar, algumas máscaras já estão conosco e outras serão confeccionadas. Então eu louvo a Deus pela sua oferta, por você que se envolveu, pela igreja que se envolveu, né? Você que não conseguiu dessa vez se envolver, Deus suprirá e nas próximas vezes você vai poder também envolver com missão no nome de Jesus. Amém? Então nós pegaremos e enviaremos. Uma boa notícia, nós temos feito, querido, um tempo de discipulado já há 3 semanas com os líderes. Nós começamos um discipulado em grupo e ele vai propagar dentro da igreja. Teremos cuidado com os líderes para que os líderes cada vez mais possam cuidar de mais pessoas. Então, diante disso tudo, tem sido uma bênção e nós decidimos nessa última sexta-feira, na nossa reunião de discipulado, voltar, né, de forma progressiva os nossos cultos presenciais. No dia 17 de abril saiu um decreto aqui na nossa cidade, liberando os cultos. Nós não tínhamos voltado enquanto liderança, votamos e seguramos mais um tempo por precaução. Nós bem sabemos que ainda é tempo de cautela e de cuidado, ainda há um estudo onde declara que o Brasil, nessa segunda quinzena que entramos, será o epicentro do mundo a respeito de contaminação, mas nós cremos que Deus é maior que isso e faremos a nossa parte para que isso não aconteça. Então, o afastamento social ainda continua, mas nós vamos voltar aos nossos cultos gradativos. Como vai acontecer? Na quarta-feira nós teremos culto por aqui, pelo mesmo aplicativo que você está agora, ainda normal, culto fechado, só online. No domingo as nossas escolas dominicais vão acontecer ou por esse aplicativo ou pela forma que nós estávamos usando no YouTube, gravadas e postadas, tá bom? E aí o culto de domingo à noite vai começar a ter as portas abertas para a presença de no máximo 25 pessoas. Por que 25 pessoas, querido? O decreto libera só reuniões de 30 pessoas. Mas nós precisamos ter uma margem de segurança. Nós não podemos pôr 30 pessoas aqui se chega um visitante. Então nós, enquanto liderança, decidimos que vai ser culto para 25 pessoas, né? Nós faremos uma escala para isso. Se a gente vê que a demanda é para se ter 2 cultos, então nós tiraremos a escola dominical, nós retornaremos no dia 31, esse primeiro culto no domingo à noite. Se a escala, se todo mundo falar, queremos participar e for aumentando, nós vamos no seguinte, no primeiro domingo do mês de junho, tirar a escola dominical e ter um culto com 25 pessoas de manhã e um culto com 25 pessoas à noite. Isso só irá acontecer se a gente tiver demandas. Por quê? O nosso fluxo hoje de culto gira em torno de 60 pessoas contando as crianças. Mas nesse retorno gradativo do mês de junho, nós estamos direcionando para que os pais não tragam crianças. Como nós vamos fazer? Quando um pai vir, o outro fica com as crianças em casa. No domingo seguinte, inverte. O que veio fica e aquele que estava com as crianças vem para o culto. Para que a gente possa cuidar das nossas crianças, né? Elas não estão no grupo de risco, mas são assintomáticas. Elas não têm o sintoma quando pega o vírus, né? Então, e elas também não conseguiriam ficar muito paradas. Não haverá salinha, ambiente muito fechado. Dentro da descrição, dentro do que nós precisamos preparar o ambiente, precisa ser lugar ventilado, aberto, né? Então nós não traremos as nossas crianças. Terá esse revezamento aí. Você que tem às vezes os avós, alguém pode ficar, pode vir o casal e deixar com os avós ou assim por diante, né? Há um revezamento e um cuidado com as nossas crianças. A outra diretriz se você faz parte do grupo de risco. Quais são os grupos de risco? Acima de 60 anos, pessoas com doenças crônicas, né, como diabetes, algumas doenças que deixam a imunidade baixa. Essas pessoas, a nossa direção para elas são adultas para decidirem se podem vir ou não, tá? O decreto não proíbe, mas nós estamos falando o seguinte: se você entende que é melhor você ficar porque você está no grupo de risco, melhor ainda. Ah, pastor, eu tenho mais 60 anos, mas quero ir, estou tranquilo. Aí é uma responsabilidade sua. A nossa direção assim como os órgãos de saúde prezam, que os grupos de risco ainda permaneçam. Porque vai acontecer aqui ao vivo, mas também vai ser transmitido. Então consegue assistir, né? Nós só não queremos pessoas que poderiam vir aqui e por preguiça quer ficar assistindo pelo aplicativo. Acho que isso já passamos dessa fase. Então, se você consegue vir, está bem, não é parte do grupo de risco, consegue
Bem lembrado, Luiz, muito obrigado. Né, consegue participar. O Luiz está me lembrando aqui, existem outros requisitos para participar. Máscara. Não pode estar sem máscara, tá bom? Ah, pastor, eu não aguento, querido. Ninguém gosta de ter, né, um pano na cara igual a gente está usando, mas no momento é necessário. Então só pode as pessoas com máscara. Vão estar reservadas as cadeiras que se pode sentar, porque tem que ter a distância de 1,5 m pelo decreto. Então são no máximo 25 pessoas, 5 vagas abertas para um visitante que possa chegar, surpreender. Todo mundo de máscara, 1,5 m de distância para trás e para frente. E nós teremos aqui álcool em gel, tá? Álcool para fazer a higienização. Não poderemos, querido, já vou te alertar, você vai chegar doido. Você viu aquele vídeo, né? Ali no vídeo falava-se que era o pastor voltando para o culto. E esse pastor lá que entrava, né? Uma cena de um filme que usava. Ele sai abraçando todo mundo, até carregando os outros. Nós não nos abraçaremos, conversa pode haver, não vai haver aglomeração, o culto acabou, todo mundo volta para casa, conversa rápida quando conversar, com uma distância de 1,5 m, não há cumprimento de mão, não há abraço, não há beijinho no rosto. Nós vamos fazer igual o povo de fazenda antigamente fazia, né? Vai passando na estrada, perto do irmão e só, paz meu irmão, sem contato físico, por enquanto. Gradativamente nós vamos voltar. Então a princípio um culto. Se a gente vê que vários irmãos estão querendo participar, nós fazemos 2 cultos, um de manhã e um à noite. Mas esse primeiro domingo, dia 31, voltaremos com um. Então os 25 primeiros, tá? Que entrarem em contato no WhatsApp privado, não, tá parecendo um sorteio, né? Não, tá, querido? É só uma forma da gente prezar por organização. Entrarem em contato com o WhatsApp do irmão Nelson, que é do acolhimento, tá? No privado dele, não é no grupo da igreja, no privado, falando: irmão, eu quero estar presente, eu vou poder estar presente, com certeza, tá? Não pode falar eu venho e não vem, querido, porque às vezes você pode atrapalhar o fluxo nessa história. Você vai falar: eu vou, mais um fulano, tá? A princípio, por família, até 3 pessoas, tá? A princípio. Então, se você já tem 3 adultos que vai vir, mesmo tenha 5, por quê? Porque a gente quer organizar tudo isso. Se a gente vê que no fluxo deu mais do que 25 pessoas presentes, tirando o grupo de risco, tirando as crianças, tudo, aí nós fazemos o segundo culto, tá bom? Então os 25 primeiros que entrarem em contato com o Nelson lá, ele vai montar uma escala. Aí você, querido, tem que vir. Ah, pastor, eu dei uma cãibra na unha esquerda. Meu irmão, avisa com antecedência para que a gente possa liberar a vaga para outro, né? E aí, se precisar, se a gente vê que vai passar os 25, nós fazemos no outro domingo 2 cultos, um na escola dominical, e fazemos essa mesma escala para que possa participar, sempre orientando grupos de risco e crianças. A nossa direção é que não possam vir para resguardá-los, tá bom? Ok? Então, primeiro passo, já uma vitória, meu irmão. Depois de, hoje nós temos 69 dias, nós vamos ultrapassar 70 e poucos dias para o próximo domingo, sem ter um culto presencial. Glória a Deus. Essa igreja permanece aberta, não a estrutura, mas nós, enquanto povo, estamos firmes no propósito de Deus. Amém? Eu quero louvar a Deus e honrar aqui a vida do Luiz, porque o Luiz, nesses dias, foi o moço do profeta, né? O Luiz ralou comigo aqui de um lado para o outro, aquilo que eu falo: Luiz, vamos fazer assim. Ele está aqui atrás, tá? Tá vendo tudo. Luiz, vamos fazer assim, isso assado. Se ele não sabia, aquilo que ele sabia, ele falava vamos. Não sabia, ele nunca falou não. Então vamos, pastor. E ele ia pesquisar, ele ia aprender, ia fazer. Então Luiz foi instrumento de Deus nesse dia, para que a graça de Deus ainda alcançasse, os cultos fossem possíveis, para que Deus falasse ao seu coração. Então, querido, nesses dias esteja orando pelo Luiz, pela Solange, né? Eles foram bênção demais nas nossas vidas nesse tempo de quarentena. Eu louvo a Deus e honro a vida dele aqui. Muito obrigado, Luiz. Você foi um instrumento de Deus na minha vida e na vida dessa igreja. Amém? Vamos lá, querido, então ser ministrados pela palavra de Deus, no nome de Jesus. Eu falei para você que nós estamos em uma série, nós temos 2 séries que eu vou desenvolver esse ano. O primeiro é o tema maturidade. Lembra disso? Já falei com você alguns pontos. Nós falávamos na última ocasião que eu falei sobre maturidade. E a outra série, na quarta-feira, eu comecei ela falando sobre voltemos ao evangelho simples, que tem tudo a ver com o que nós estamos trabalhando
com a escola dominical, tá? E tudo isso tem tudo a ver com a visão, com a missão que nós estabelecemos enquanto liderança na virada do ano. Nós entendemos que a nossa igreja precisa amadurecer, precisa crescer, que nós enquanto cristãos precisamos cada vez mais estar prontos para que a promessa de Deus se cumpra. Filhos maduros recebem herança do Pai. Amém? E nós falávamos, eu falei na última ocasião, quando tratei, nas últimas ocasiões, sobre maturidade, eu tratei falando sobre identidade. Filhos maduros se reconhecem, sabem quem são, o que foram chamados para fazer, olham para suas fraquezas, para suas debilidades e se aperfeiçoam junto ao Pai para que possam alcançar a promessa. A promessa só chega a nós enquanto filhos maduros. A palavra de Deus vai dizer que enquanto o herdeiro é criança, ele é tratado como servo. Ele não tem diferença para aquele que serve dentro de casa. Ele não tem direitos ainda, apesar de já ser o herdeiro, ele não tem condição de receber do Pai aquilo que é a herança de Deus. Tem muita coisa que Deus quer liberar nas nossas vidas. Eu falei em uma das nossas ministrações que Deus quer entregar nas nossas mãos, mas para isso Ele precisa nos levar a uma posição mais madura. Paulo vai escrever carta a algumas igrejas, e em uma delas ele escreve: olha, eu queria falar com vocês como adultos na fé, mas vocês ainda estão no leite, estão bebendo, ainda agindo como crianças. Então nós olhamos para o contexto bíblico aqui e entendemos que a igreja de Cristo, eu e você, o povo do Senhor, passa por um processo de nos converter, de ser imaturos, e nós vamos aprendendo, e cada vez mais nós andamos um ano espiritual, né? Comemoramos um aniversário. Cada vez mais que eu ando com o Senhor, eu vou amadurecendo. Eu não sou o mesmo crente de ontem, nem de 10 anos atrás. Você não é o mesmo crente de ontem, nem de 5, 10, 20 anos ou do tempo da sua conversão. Você vem amadurecendo. Espero que eu e você esteja amadurecendo e criando em nós uma identidade. Nesse processo de gerar identidade, numa das ministrações eu falei que Deus espera que eu e você entenda que nós somos filhos. Você lembra dessa palavra? Filhos amados por Deus. Filhos amados, filhos maduros. Usei a palavra do filho pródigo. 2 filhos imaturos. Tanto o que vai e o que fica. O que vai acha que pode gastar as coisas que o pai deu de forma absoluta. Dissolve tudo ali, entrega tudo com a boemia e depois volta mal. Mas o pai o ama e o acolhe, o reestabelece, dando o anel como filho. O filho que ficou também imaturo, estava trabalhando, quando volta, vê o irmão que estava tido como morto, e se indigna aquilo porque o pai fez festa, e o pai fala para ele: meu filho, você estava aqui, tudo que é meu é seu, você é herdeiro. Você já tinha direito de comer o novilho cevado. Você que não tinha entendido, você estava muito imaturo, você estava na casa do pai e não desfrutou das coisas do pai. O outro estava longe da casa do pai e desfrutou de forma errada. E eu falei, Deus nos chama para ser filhos, mas filhos maduros. Parte da nossa identidade é que nós somos filhos de Deus. O nosso RG está o nome do Pai. Yahvé, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa, querido. Eu não estou ouvindo não, mas Deus está ouvindo, tá bom? Você pode levantar aí, orar em língua, sapatear, né? Deus te tomar aí, chorar, quebrantar. E hoje eu quero falar, querido, de um segundo aspecto que compõe a nossa identidade enquanto aqueles que estão aguardando as promessas de Deus. Eu quero falar de um segundo ponto, e esse ponto é relacionado ao sacerdócio. Parte da nossa identidade está estritamente vinculada ao sacerdócio. O que é o sacerdócio, pastor? É sobre isso que eu quero tratar com você. Amém? Abre aí a sua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo de número 2, versículos de 1 a 10. Abre aí 1 Pedro, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo,
de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência, despojando, como se fosse tirar algo de sobre si, uma jaqueta, um terno. Despoje-se, tire, largue para trás esse despojo. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Olha o que Pedro está figurando. Largue para trás, despoje, deixe para trás tudo aquilo que é vinculado ao seu velho homem, sua maledicência, sua maldade, seu dolo, sua hipocrisia. E passe agora a desejar, como uma criança deseja o leite. Querido, eu tenho filhos, né? Você sabe muito bem disso, e não poucos. A Elisa, quando vê a mamadeira pronta, meu querido, não tem mais nada que quete ela a não ser a mamadeira. Pode estar fazendo o que for. Quando ela vê a mamadeira chegando, ela volta os olhos para aquilo e ela deseja ardentemente, como se aquilo ali fosse a única coisa que lhe traga vida. E isso é totalmente instinto, algo nato do ser humano. Então Paulo está usando esse exemplo para falar assim, ó, deseje dessa mesma forma, ardentemente, o crescimento para a salvação, né? O leite genuíno, o leite espiritual. Ele está fazendo uma simbologia. E esse leite vai te desenvolver, crescer. E ele segue, versículo de número 3. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-nos para ele, a pedra que vive. Nós começamos o texto falando sobre o sumo sacerdote Jesus, o culto, né? Falando sobre o sumo sacerdote Jesus, e que por ele nós podemos entrar. Aqui ele está falando, chegamos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crê, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Aqui é uma simbologia de Jesus, essa pedra, tá? Não é o que eu quero tratar no momento. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não ereis povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ele fala que nós somos povo, ração eleita, sacerdote, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No versículo de número 5, ele diz que nós somos sacerdócios santos a fim de oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Queridos, eu quero falar então sobre o sacerdócio universal de todos os santos, que é o termo usado para a posição que eu e você e a igreja de Cristo, independente de denominação, se encontra debaixo do legado e da herança sacerdotal de Jesus. Vamos lá, vamos compreender isso. Querido, no Antigo Testamento, Deus estabelece Arão como sacerdote, e os filhos de Arão e a tribo de Levi para terem a funcionalidade sacerdotal, né? O sacerdote era aquele que morava no templo, trabalhava ali no templo, era aquele que fazia os sacrifícios, era aquele que representava o povo diante de Deus, era aquele que era tido como a referência religiosa, espiritual, no meio de um povo e diante de uma nação. No Antigo Testamento, a realidade do sacerdócio se distinguia em 3 pontos: o sumo sacerdote, que Deus estabeleceu Arão como sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote. Os filhos de Arão tinham atribuições específicas diferentes de Arão, mas também eram sacerdotes, né? A questão sacerdotal, né, no Antigo Testamento era algo de genética, era algo passado de geração em geração, algo de linhagem. Então automaticamente os filhos
de Arão seriam sacerdotes, os netos de Arão seriam sacerdotes, e assim deveria se perdurar de geração em geração o sacerdócio na linhagem de Arão e dentro da tribo de Levi. O terceiro manifestar do sacerdócio eram os levitas, que estavam ligados à funcionalidade do templo, à funcionalidade ali das ações, né? A tribo de Levi, os levitas. Então no Antigo Testamento o sacerdócio se dava por essa mesma ótica, por essa mesma perspectiva. Deus estabelece então uma tribo, um homem, os seus filhos, para que pudesse servir ao Senhor por meio do sacerdócio. Essa é a realidade do sacerdócio do Antigo Testamento. Só que essa realidade é falha, e a realidade do sacerdócio do Antigo Testamento, ela teve fim. Hebreus 7, depois você pode ler sobre isso, vai falar sobre esse fim. Mas houve um fim para haver um começo em Jesus. Você ouviu falar aqui também na hora do dízimo e de oferta sobre o sacerdote do Altíssimo, Melquisedeque. Ao contrário do sacerdócio estabelecido, do sacerdócio de Arão, né, estabelecido por Deus no êxodo do povo do Egito, através da vida de Moisés, Deus separa aquela casa e aquela família para servir ao Senhor de forma específica, integral e dedicada, né, porque é um conceito, era a dedicação que essa tribo deveria ter ao serviço do Senhor, é isso característico do sacerdócio. Ao contrário disso, nós vemos falar em Gênesis 14, um sacerdote que Abraão, ao sair de uma batalha, pega os seus despojos, encontra um homem chamado Melquisedeque, que representa o seu nome, rei de paz e rei de justiça. Abraão se encontra com ele, pega ali o seu dízimo, a Bíblia vai falar em Gênesis 14, e dá o dízimo ao sacerdote. Porque o sacerdote naquele papel estava na representatividade do divino, do Senhor, alguém que representa o Senhor, assim como o ministério profético, né? O sacerdotal é uma referência mais do homem, né? da função que representa a humanidade diante de Deus no Antigo Testamento, e o profeta é Deus, é alguém que representa Deus para o homem, para a humanidade. Então esse é o contexto, mas surge Melquisedeque. E Melquisedeque não é da linhagem de Abraão. Abraão vai ser estabelecido, de Arão. Arão vai ser estabelecido mais para frente como sacerdote. Mas a Bíblia nos ensina lá no Gênesis, no livro da criação, que já havia uma referência de Melquisedeque como sacerdote do Altíssimo. Há uma tipologia, há uma simbologia. Há aqui a manifestação para alguns do próprio Senhor Jesus na pessoa de Melquisedeque. Um sacerdote sem linhagem, sem pai, sem mãe, mas consagrado e ungido para servir ao Deus Altíssimo. Lá no livro de Hebreus vai dizer que Jesus, ao vir nesse contexto que nós estamos falando, de que o sacerdócio de Arão, no sacerdócio do Antigo Testamento sendo falho, Deus levanta Jesus. Mas Jesus não é da tribo de Levi, Jesus é da tribo de Judá. E para ser sacerdote, Deus estabeleceu depois de Melquisedeque, Deus estabelece em Arão e diz que o sacerdócio deveria ser de linhagem. Consequentemente, para ser oficial Jesus como sacerdote, ele deveria vir da linhagem de um sacerdote, no caso de Arão. Mas Jesus não é da tribo de Levi, Jesus é da tribo de Judá. Então como Jesus poderia ser sacerdote? Então em Hebreus vai explicar, Jesus é sim o sacerdote perpétuo, eterno, para sempre, segundo a ordem, ou seja, a linhagem de Melquisedeque. E aí ele vai esclarecer, assim como Melquisedeque, a Bíblia não descreve, não é estabelecido que havia uma linhagem, só o estabelece como alguém que está na posição de sacerdote, sem pai, sem mãe. A Bíblia vai falar, Jesus é como Melquisedeque, nasce na linhagem de Melquisedeque, feito sacerdote para todo sempre. Então Jesus agora assume a posição do sacerdócio sobre ele, como sumo sacerdote para todo sempre, diante do Senhor, representando a humanidade, para que todos pudessem ter os seus pecados perdoados. O sacerdócio falho do Antigo Testamento, da tribo de Levi,
é compensada de forma perfeita em Jesus, que agora é o sumo sacerdote na linhagem de Melquisedeque, não precisando ter linhagem de Arão, mas vindo de um posicionamento que antecede a lei estabelecida. Um tempo lá no início em Gênesis, onde Deus manifesta algo que aplicaria-se em Jesus no Novo Testamento. No livro da origem, há a origem e a manifestação da linhagem de Jesus enquanto sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote para todo sempre. Mas e aí, pastor, o senhor falou no texto que nós lemos de 2 Pedro sobre o sacerdócio universal de todos os santos. O senhor está falando agora que a parte humana no Antigo Testamento, os sacerdotes segundo Arão, ali da linhagem de Arão, da tribo de Levi, é falho. Então agora só Jesus é o sumo sacerdote, só ele. Mas há uma contradição, pastor. O que é isso que você está falando? Abra comigo Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo de número 1. O último livro da Bíblia. Apocalipse 1, versículos de 6 a 8. E nos constituiu. Vou voltar no 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu, Jesus, reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos os traspassarão. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. O texto está dizendo, por meio de Jesus, aquele que nos amou e nos salvou do pecado, ele nos fez reino e sacerdotes. Querido, agora, Deus ele cumpre todas as leis e a justiça que ele mesmo estabelece. Jesus não poderia ser sacerdote se não fosse da linhagem de um sacerdote. Deus o liga ao sacerdócio, ao primeiro sacerdócio manifesto em Gênesis, antes do estabelecer do sacerdócio em Arão, a Melquisedeque. Ele é sumo sacerdote, filiado, ligado, não filiado, mas ligado ao mesmo fator que estabeleceu Melquisedeque como sumo sacerdote, como sacerdote do Altíssimo. Ou seja, não é pelo fato de linhagem, mas pelo posicionamento que Deus o estabeleceu desde o início. Lá em Gênesis, em Melquisedeque, Jesus é o sumo sacerdote. Mas agora, para que eu e você se torne, nós também precisamos ter a mesma linhagem de Jesus. E o Senhor Jesus, agora em Apocalipse, está alegando que nele, através dele, por herança dele, nós também somos feitos sacerdotes. Aleluia, glória a Deus. E eu quero falar, queridos, sobre esse aspecto importante que nós, enquanto igreja, precisamos entender. Sobre o sacerdócio, parte da nossa identidade. Você é filho do Senhor, mas você também é chamado para ser um sacerdote do Senhor. E há muitos aspectos que envolvem a vida do sacerdócio. Não só daqueles que de alguma forma se dedicam ao ministério de forma integral, são chamados para pastorear, para um ministério profético, apostólico e integral, não só para o sacerdócio no sentido institucional, que é usado aí junto às denominações de igreja, mas o sacerdócio aqui está relacionado a todo crente, a todo aquele que crê. E eu quero falar de 3 aspectos básicos relacionados ao sacerdócio do Antigo Testamento que continua nos novos sacerdotes, eu e você. Teria inúmeros outros, mas eu quero tratar de 3 aspectos do sacerdócio. O primeiro é santidade. Você pode ler Levítico de número 21 depois, eu não vou me ater ao texto lá, você pode ler. Lá está a descrição a respeito da postura de quem deveria ser o sacerdote do Antigo Testamento ali junto de Arão. E lá vai descrever, a gente fica complicado porque é muito descritivo e muito enfadonho, enfático em alguns pontos específicos.
que ele não poderia agir assim, assim assado, ele não poderia ter defeito, ele não poderia ser assim, sim, e vai descrevendo, ele não poderia se envolver com prostituta, ele não poderia ser isso, aquilo, e vai descrevendo. Mas todo o contexto do capítulo de número 21 está descrevendo a pureza que o sacerdócio precisa ter, a santidade que precisa ter. O que é santidade? Se separar daquilo que é profano. No Antigo Testamento, um sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santíssimo Lugar, ou no Santo dos Santos, e a tenda ali, ela era dividida por territórios, por ambientes, por cômodos, vamos se dizer assim. Havia várias áreas, e cada área era restringida a algum tipo de acesso e prática. Esse lugar era o Santíssimo Lugar, era o lugar menor, era o centro, era o epicentro mesmo, né? O foco maior. Dentro do Santíssimo Lugar ficava a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança, elementos do testemunho do Deus que se relacionara com aquele povo, as tábuas, a vara de Arão e assim por diante. E uma vez por ano, o sumo sacerdote Arão, né, ele vestia vestes específicas, ele se purificava, ele se preparava, era amarrada nele uma corda, na sua roupa havia um instrumento que trazia som, para mostrar que ele estava se movendo dentro daquele lugar. E ele entrava pelo Santíssimo Lugar, pela cortina do Santíssimo Lugar, e o povo ficava do lado de fora esperando. E ali, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele sacrificava um animal para perdão dos pecados. Nós bem sabemos que o Antigo Testamento, ele é uma forma de manifestar, de apontar o que deveria acontecer em perfeição na vinda de Jesus no Novo Testamento. Então ele entrava e sacrificava um animal pelos pecados. Se o perdão fosse dado para aquele ano, se o sacrifício do povo era um animal que tinha imposição de mãos, né, e era trazido ali, se o sacrifício fosse aceito diante de Deus, o sumo sacerdote terminava o serviço e conseguiria sair vivo. Mas se o sumo sacerdote entrasse naquele lugar e ele tivesse em pecado, ele morreria fulminado ali dentro daquele lugar. Se o pecado não fosse perdoado por Deus, se o sacrifício não fosse aceito, ele morreria naquele lugar. Como o povo saberia? O instrumento, o sininho ali que fazia o barulho como se fosse de uma vaca, quando põe-se aquele sino para saber, né, a vaca andando, lembra disso? Né, nas culturas aí de interior, pararia de ter barulho. A corda que estava amarrada serviria para puxar o corpo do sumo sacerdote. Então ele precisava estar santo, purificado, lavado de toda e qualquer imundícia e impureza, de toda ação pecaminosa, para entrar na presença de Deus. Nós lemos no início do culto que o sacrifício foi de Jesus, abriu acesso a esse lugar e nos purificou de todo pecado. Agora não mais o sacrifício de um animal, mas do Senhor Jesus. Um aspecto do sacerdócio, que é do Antigo Testamento em Arão, e que continua em Jesus, consequentemente alcança as nossas vidas enquanto filhos que praticam o sacerdócio, é a santidade. Eu e você precisamos andar santo diante do Senhor. Nós precisamos buscar e almejar a perfeição em santidade. E quando errarmos, nós precisamos nos arrepender e pedir que Deus nos purifique, nos santifique, nos cele com a tua santidade. Nós precisamos andar com o Espírito de Deus gerando santidade em nós. Então, apesar do sacerdócio do Antigo Testamento ter a necessidade de ser refeito em Jesus, o aspecto da santidade perdura e precisa alcançar você como sacerdote do Senhor, como um representante de Deus. O segundo aspecto que tem no sacerdócio do Antigo Testamento, que tem em Jesus e que deve ter em nós enquanto sacerdotes do Senhor, é o serviço. Os sacerdotes, a tribo de Levi, era designada para servir no templo. Eles trabalhavam, na hora de carregar e desmontar a tenda, era eles que carregavam. Na hora de montar, eles carregavam, cada um tinha a sua função. O sacerdote tinha que pegar o sacrifício, sacrificar, aspergir, fazer todo o ritual. Eles serviam o Senhor na sua casa.
O serviço é ponto e aspecto crucial do ministério do sacerdote. Jesus veio para servir. Jesus não veio para ser servido, e sim para servir. Num momento de ceia, em seu último momento com seus discípulos ali de festividade, comemorando a Páscoa, Jesus tira sua roupa ali, pega uma toalha no exemplo de um servo, porque o servo vinha, o serviço de lavar os pés era dado aos escravos, aos servos, aos doulos. Jesus vem então e começa a lavar. Um dos discípulos fala: não, o Senhor não vai lavar o meu pé. E o Senhor fala: se eu não lavar o seu pé, se eu não te servir, se eu não ser aqui na posição de servo, você não tem parte comigo. E o Senhor vai servindo ali e ensinando. Olha, aí nos princípios desse mundo, não são os mesmos princípios que os meus, porque no meu reino não são as grandes autoridades e os grandes líderes que são a referência de grandiosidade, mas no meu reino maior é o que serve. No sacerdócio de Jesus há o serviço. Consequentemente, sobre o nosso sacerdócio, nós precisamos ser servos uns dos outros. É por isso, querido, que é muito importante você sair da posição de membro de uma igreja para alguém que serve na casa, na obra. E quando eu digo a casa, não só a estrutura, mas você precisa se envolver com o serviço. Você precisa servir o próximo, mas servir também no seu chamado, na sua vocação, na sua profissão. Você também pode servir. Nossa igreja passa por circunstâncias, por falta de gente que assuma o serviço. Há uma sobrecarga sobre alguns líderes, há uma sobrecarga sobre alguns que estão fazendo também, não só por esse aspecto, mas porque alguns estão há muito tempo dentro da igreja, não só da igreja instituição, mas já se converteram há muito tempo e não estão dispostos a servir, não estão dispostos a assumir o seu chamado e ministério. E às vezes você que não está servindo por medo, por receio, até critica algumas ações de muitos que estão servindo, e talvez essa pessoa não está fazendo bem da forma que deveria fazer, porque talvez ela está fazendo algo que você ou outra pessoa omitiu e que teria o dom para fazer, mas ela está ali com o coração tentando honrar e servir ao Senhor. Então, querido, cada um precisa assumir o seu lugar no serviço. Eu te disse que havia atribuições específicas para o sumo sacerdote, para os filhos de Arão, que eram sacerdotes ministeriais, e sobre toda a tribo de Levi. Cada um tinha a sua responsabilidade. Isso também alcança o meu coração. Eu, enquanto pastor, tenho a minha responsabilidade. Os líderes têm, enquanto líderes, as suas responsabilidades. E você, como parte da igreja de Cristo, também tem as suas responsabilidades no serviço do Senhor. Assuma o seu ministério, assuma o seu chamado. Não permita que você precise passar como Jonas, um momento de escuro na vida, nas profundidades e nas entranhas de um animal. E eu estou falando aqui de forma profética. Não necessariamente você precisa entrar dentro do animal, como Jonas passou, mas entrar nessa condição para voltar-se a alinhar com o Senhor. Se você entende o seu chamado, aonde você deve servir, querido, sirva. E além disso, sirva em todos os ambientes. Eu te falei no domingo, na quarta passada, que Deus tem me ensinado, nesse tempo de quarentena, se eu posso definir algo, a servir a minha casa, a servir a minha esposa, a servir os meus filhos. Talvez em alguns momentos murmuro, reclamo, mas tenho tentado servir, porque eu aprendi que eu preciso também servir a minha casa, e não somente a obra. Entende, querido? Nós somos chamados para servir no trabalho onde estivermos. Um sacerdote, alguém que tem a identidade sacerdotal, precisa servir. Então o primeiro ponto é santidade, o segundo ponto, aspecto, é serviço, e o terceiro é sacrifício. Uma das práticas sacerdotais do Antigo Testamento era sacrificar para Deus alguns tipos de animais voltados para suprir o juízo de Deus diante do pecado que estava sobre a humanidade. Aquilo ali apontava para Jesus, o sumo sacerdote. Nós vamos ver o sacerdote envolvido com o sacrifício em Arão. E nós vamos ver Jesus agora não sacrificando o animal, mas se posicionando como o próprio sacrifício a Deus, para que eu e você fosse salvo.
Sacrifício no sacerdócio de Arão, sacrifício no sacerdócio de Jesus, sacrifício também tem que estar no nosso sacerdócio. Não mais, em Romanos vai dizer, abre aí Romanos capítulo de número 12. Romanos 12. Vamos lá, Romanos sumiu aqui da Bíblia. Romanos 12 diz assim, versículo de número 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto com entendimento racional. Olha para você ver, no Antigo Testamento era por morte o sacrifício. Em Jesus, no Novo Testamento, Jesus é sacrificado como o último sacrifício perpétuo. Mas aí o princípio de sacrifício ainda é tido no nosso sacerdócio. E Paulo vai falar que agora o sacrifício deve ser vivo. É através da nossa vida que nós nos apresentamos em sacrifício. Sacrifício de louvor e adoração. Salmo 51 vai falar de um culto racional, de um culto compreensível. Um culto que demanda de nós se envolver com a nossa vida, de dedicar a nossa vida. De que forma que isso gere um culto com entendimento? De que forma? Santificando-se também. O texto vai continuar falando e vai tocar em alguns assuntos. Olha para você ver, não se conformando, versículo de número 10, não se conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. É por meio da transformação da nossa vida, do nosso estilo de vida. Um culto racional é prestado a Deus no meu dia a dia, como um sacrifício vivo, quando eu digo não ao pecado, quando eu sirvo ao outro, quando eu amo o próximo, todas as minhas ações como sacrifício vivo, quando eu o adoro, quando eu gasto tempo adorando, quando eu prezo por orar, por abrir a Bíblia, quando eu abro mão daquilo que eu queria fazer para estar no momento de devocional com o Senhor, eu estou me sacrificando, me rendendo, me lançando a Deus em seu altar como sacrifício. Não mais animais falhos, mas agora em mim, Deus recebe um sacrifício agradável, um culto com entendimento. Meu estilo de vida é sacrificial, não no sentido de dor, não de peleja. Eu vou fazer isso para me sacrificar. Eu vou andar tantos quilômetros. Eu agora vou fazer isso. Vou dar tantos reais para a igreja. Vou ajudar os pobres. Não é esse tipo de sacrifício. Isso é ação que abençoa a vida das pessoas. Mas isso não é sacrificial. Sacrificial é abrir mão da minha vida para que o nome de Deus seja glorificado em forma de culto. É me lançar no altar e falar: Senhor, o sacrifício sou eu. Como Jesus se entregou, eu também entrego. Só que o sangue dele agora já validou toda a morte. Eu só preciso doar vida, e eu dou toda a minha vida. Eu quero passar os dias vivendo o teu propósito. O meu sacrifício está quando eu nego a mim mesmo para ser o melhor para minha esposa. O meu sacrifício está quando eu nego a mim mesmo para ser um melhor homem ou uma melhor mulher para as irmãs, uma melhor mulher para a sociedade. Meu sacrifício está quando ninguém me vê e eu ainda sou honesto. O sacrifício está quando eu nego a minha vontade de pecar, quando eu estou no carro aí para os homens, quando os homens estão no carro e passa uma mulher talvez bonita ou com roupas que chamem a atenção para pecar, e ele fala: eu não vou pecar, eu estou sozinho, não tem ninguém me vendo. Mas o meu sacrifício é: Senhor, eu quero ser santo. É diante da realidade de uma mulher ouvir uma cantada, que supriria a sua necessidade de ser elogiada pelo marido. Às vezes o marido não elogia e de repente ela sofre por um amigo de trabalho uma cantada que elogia: ó, quando seus olhos são bonitos. E aí o sacrifício dela é: mesmo que eu esteja, meu marido esteja sendo ausente, eu sou fiel ao meu marido, e isso glorifica ao meu Senhor. Eu não dou corda para que esse homem está falando. Isso é ser um sacrifício vivo, e isso é aspecto
do sacerdócio dos últimos tempos, do sacerdócio universal de todos os crentes. Todo e qualquer cristão, escuta, todo e qualquer cristão, homem, mulher, criança, adulto, idoso, japonês, americano, brasileiro, toda e qualquer pessoa que se entregou para Jesus, ele agora é um sacerdote, segundo a ordem do Messias, do Filho de Deus, segundo a ordem de Jesus. E ele é chamado no mínimo para trabalhar esses 3 aspectos na sua vida: santificação, serviço e sacrifício. Os 3 S's que o crente precisa viver: santificação, serviço, oh Deus. Ah, Jesus, nos ajuda, Deus, a nos sacrificar, a nos santificar e a servir ao Senhor. Querido, vamos nos colocar de pé e orar? O que eu tinha para falar sobre isso, já falei. Mas existe um ponto crucial, e eu vou até chegar aí perto de você, que o sacerdócio nos dá: o acesso ao Santíssimo Lugar. O véu foi rasgado. E aquilo que antigamente só Arão poderia fazer no Antigo Testamento, eu e você pode fazer: entrar no lugar santo e desfrutar da glória e da presença de Deus. Há a responsabilidade de ser sacerdote, de ser santo, de servir e de se sacrificar. Mas nós podemos também desfrutar da gloriosa presença de Deus. Que nós possamos deixar Deus nos levar a essa maturidade de sermos filhos, mas também de sermos sacerdotes, porque isso é parte da nossa identidade madura no Senhor. Amém? Você está de pé? Se tem alguém próximo aí a você, tome-o pela mão. Vou chamar o Luiz aqui. Nós não vamos dar as mãos, eu e ele, já para te ensinar que no próximo culto você não vai dar a mão, né? O Luiz está vindo ali, ele vai permanecer do meu lado e nós queremos orar junto com você nessa hora sobre esta palavra de sacerdócio sobre as nossas vidas. Vamos juntos? Segure aí na mão, desse aí você pode, que está aí dentro da tua casa. Vamos juntos? Pai, nós queremos te dar graça, te bendizer, porque o Senhor nos constitui o reino e sacerdotes para o Senhor. Nós pedimos que o Senhor aperfeiçoe em nós essa função, esse papel, esse aspecto da nossa identidade enquanto filhos do Senhor. Somos filhos e chamados ao sacerdócio real de todos os santos. Nós queremos sim servir, nós queremos sim, Senhor, no nome de Jesus, nos santificar. Nós queremos sim ter a nossa vida como um sacrifício no teu altar todos os dias. Ajuda-nos, ó Deus, traz essa consciência diária dentro de nós, que nós somos sacerdotes do Senhor e que também podemos entrar no Santíssimo Lugar e desfrutar da gloriosa presença do Senhor. Ajuda-me, ajuda os meus irmãos, ajuda a tua igreja nessa hora. Enche o nosso espírito dessa verdade e nos liberta de todo o cativeiro que talvez possamos ainda estar presos. Nos tira, Deus, de todo e qualquer cativeiro que não nos deu a oportunidade de enxergar a beleza que é ser um sacerdote do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nessa hora, quebra, tira as escamas dos nossos olhos, nós possamos ver e assumir a nossa identidade sacerdotal em Cristo Jesus. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Um ótimo final de domingo para você. Que você tenha uma semana abençoada. No nome de Jesus, nós já vamos impetrar a bênção. E quero te lembrar, a partir de agora, mande para o Nelson o seu nome. Até 3 da família, nós não podemos colocar todos, então até 3. Né? Atingindo o número de 25, naquele domingo faremos com esse número. Mas se passou do número de 25, no outro domingo nós vamos nos preparar para fazer 2 cultos com as escalas, para que nós possamos continuar gradativamente e quem sabe aí logo os decretos saiam, coisas aconteçam como pesquisas e logo a gente possa voltar às nossas atividades normais. Creio que os próximos meses ainda teremos que ter muita cautela, tá bom? Vamos orar, vamos encerrar o nosso tempo de culto.
Após aqui eu impetrar a bênção, o Luiz vai deixar a sala aberta. Se você quiser cumprimentar os irmãos, eu te estimulo a isso. Cumprimente mande um abraço, ore, né? Dê um beijo virtual, um abraço virtual aí. Não saia sem se despedir como já faríamos se fosse aqui presente, tá bom? Recebam a bênção do Senhor, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. O amor de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, a comunhão e a consolação desse Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ser você um sacerdote segundo o coração de Deus. Que Deus te abençoe, abençoe a sua vida. Cumprimente o seu irmão aí.